pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma conversa super bacana, super legal, super educativa comigo, com você, com nós, com Juju. Tô cada vez melhor nessas coisas, meu Deus do céu. Enfim, eu peço perdão se tiver um pouco de barulho aqui, porque tá todo mundo em casa e eles não sabem ficar quieto. Porque, né, fazer o quê, né? Enfim, hoje eu vim falar sobre um assunto, um tema, um documentário brasileiro. E o nome dele é Tributo, Origem e Destino. Eu acho que vocês já entenderam sobre o que esse documentário vai tratar. Ele vai tratar basicamente sobre os tributos, e não só aqui no Brasil, como no mundo, e como isso é na sociedade mesmo, tipo, como eles começaram e como que eles vão, assim, como que eles vão se desenvolver ao longo da sociedade, sabe? Tipo, como que eles movem o nosso país, não só nós, como o mundo inteiro. Enfim, pra gente começar, a gente tem que entender o que são tributos. E aqui, ó, segundo o Google, como vocês podem ver aqui, é isso daí. Mas aí eu vou ler o que é isso daí, né? Tributos são impostos exigidos de uma província ou estado, dependente por aquele que o subjuga. Ou seja, eles são basicamente contribuições monetárias, né, din-dins, assim, que são impostos do estado para o seu povo. Tipo, o estado coloca todos esses impostos e taxas para o seu povo pagar, assim, indiretamente. E isso é através, principalmente, de mercadorias, tipo, seja numa comida que você compra no supermercado, seja num cosmético que você compra numa perfumaria, em tudo isso vai ter algum tributo ali. E existem 5 tipos de tributos, se eu não me engano. Eles são esses daqui. E, tipo, principalmente os impostos, que provavelmente vocês já ouviram falar, e as taxas. E em cada tópico desse existem outros impostos. Tipo, existem os nomes dos impostos e tudo mais. Mas não é sobre isso que viemos tratar hoje. Pode ser no outro vídeo, mas não é hoje. Hoje viemos tratar dos tributos, assim, no meio do nosso mundão, né? Então, vamos lá. De início, a gente se pergunta, quando que surgiu os tributos? E agora eu vou contar uma historinha muito bacana pra vocês, que o documentário, inclusive, mostra de uma forma bem didática, assim. E eu vou tentar resumir aqui pra vocês, então segue a minha historinha, vamos lá. Muito tempo atrás, um camponês resolveu oferecer uma ovelha em troca de um ano próspero na colheita aos deuses. Ó, deuses, façam a colheita do próximo ano dar certo. Muito obrigada. Isso até que deu bons resultados, porque no ano seguinte a colheita nunca havia sido tão boa. Eles começaram a lucrar demais e ficaram assim, deveras felizes, né? Mas aí, os donos, vendo tudo aquilo ali, os donos das terras, resolveram cobrar. Ou pagavam pelo local ou saíam. E aí que começaram os famosos tributos. Os donos de terras se viram encurralados e tiveram que pagar, né? Porque eles queriam continuar com o negócio. E aí foi só decadência de lá pra cá. No Egito Antigo, haviam os famosos tributos, que era algo que você tinha que pagar. Enfim, e isso era sobre as construções da época, que eram as famosas pirâmides. Isso porque nem tinha, era uma mão de obra gratuita, né? E até sobre a venda de escravos. Era tributo que não acabava mais, assim, algo escandaloso mesmo. E aí chegou a famosa Idade das Trevas, e junto com ela, o feudalismo. Os senhores cobravam muito sobre as colheitas dos trabalhadores e deixavam o mínimo para eles viverem, tipo, eles viviam com muito pouco. Isso foi uma das piores épocas, porque era tributo para todo lado. E aí os ingleses foram os primeiros a limitar o poder da nobreza. Eles obrigaram o João Sem Terra, que era um rei da época, a assinar a Carta Magna, que limitava a criação de impostos. Isso foi, assim, muito importante para a época, porque eles não podiam sair criando impostos para todo lado. E nessa época também havia o Robin Hood. Ele era um progressista de verdade, assim. Ele tirava dos ricos e dava para os pobres. Não tinha coisa melhor que isso, né? Famoso Robin Hood. E também chegou a Revolução Francesa. E nisso também surgiu a República. E de lá pra cá as coisas vinham mudando bastante.
Bom, eu espero que vocês tenham entendido basicamente essa historinha de como surgiu os tributos e tudo mais. Foi uma coisa mais pra descontrair, mas não deixa de ensinar vocês, né, e tudo mais. E aí a gente pula pra um tópico que é muito interessante e que pode sim gerar muitas discussões e pensamentos. Por quê? O documentário ele aborda várias pessoas de diferentes camadas sociais. E aí, uma dessas pessoas é a Dona Maria. Ela é da classe baixa e ela recebe um salário de menos de R$ 300 por mês. E ela... porque ela trabalha como catadora de lixo, no lixão. Tipo, ela separa os lixos e tudo mais. E ela ganha uma renda a mais com o dinheiro pelo filho dela estudar. E aí, tipo, vamos supor, ela ganha 450 reais por mês. É ela, o filho e o marido. E o marido tá desempregado e, além de tudo, tá doente. E ela ainda tem que pagar imposto e pagar conta e pagar comida e tudo mais. E ela não tem acesso a uma saúde adequada nem a uma educação adequada, porque não tem um posto perto onde ela mora. O filho dela, querendo ou não, não tem uma educação que deveria ter. E é se questionar, né? Porque num país onde a gente paga tanto, o mínimo que poderia ter era tudo muito bem acessível, muito bem bom, né? Desde a saúde ao transporte, a tudo, as ruas, tudo, tudo, tudo. Mas não é isso que acontece, né? E aí surge uma frase nesse documentário que eu achei muito legal e dá para refletir bastante, que é: quando se tem políticas públicas para pobres, temos uma política pública pobre. Porque assim, se você volta as suas políticas públicas do seu país só pro pessoal pobre, você, tipo, entendeu? Você tem que voltar aquilo pra todo mundo, porque não é só o pobre que precisa, é todo mundo, tipo... Por exemplo, em países que as políticas públicas elas são voltadas para a classe média em diante, existe uma melhoria assim significativa. É uma saúde mais acessível, uma educação mais acessível, tudo muito melhor, entende? Não é igual a gente vê aqui. E lembrando que esse documentário é lá de 2010 e de lá pra cá as coisas não melhoraram tanto assim. Existem alguns aspectos que até pioraram com tudo isso esse ano. Esse ano principalmente, né? Que foi um ano assim, ó. Pô, desemprego, e aí veio a privatização do SUS, e aí veio isso e aquilo, e só fica piorando. E é a todo momento isso, se perguntando. Isso mostra muito no documentário também. Eles se perguntam a todo momento pra onde que vai todo esse dinheiro. Por quê? São mais de 1,270 bilhões de reais, tipo, arrecadados só com tributos e tributos. E, tipo, pra onde que vai todo esse dinheiro? Porque não é pouco, é mais de 1 trilhão. Tipo, vocês têm noção disso? Isso, mano, pra onde que vai tudo isso que a gente não tá vendo? A gente não via lá em 2010 e a gente ainda não tá vendo aqui em 2020. Se passaram 10 anos e a coisa não tá melhor. Tipo, a saúde e a educação aqui são super desvalorizadas. Tipo, as redes privadas, elas são bem melhores, digamos assim. Coisa que não deveria ser. Tipo, uma educação aqui, ela é muito melhor se for privada do que pública. Porque eu sempre estudei em escola pública, eu consigo aprender, ok. Mas a minha irmã já quer colocar a minha sobrinha numa escola privada. Por quê? Porque ela sabe que é melhor, ela vai ter uma educação melhor, ela vai ser mais bem atendida. E não deveria ser assim, deveria ser totalmente ao contrário. Porque essas escolas privadas, elas se baseiam em faculdades federais, onde, tipo, faculdades federais é o quê? É pública. E aí você parar pra pensar, por que que uma faculdade ela pode ser boa, mas por que que o nosso ensino assim base não é tão bom? Sendo que a gente continua pagando muito pra ele ser bom, entende? O que eu tô querendo dizer aqui é que o público, ele não só pode, como ele deve ser competente. Por quê? Se você tá pagando tanto, se você... todo ano você paga muito e não tá vendo aquilo ali acontecer, é porque tem alguma coisa de errado. Se vocês forem parar pra pensar, todas as grandes revoluções que existiram no mundo ao longo da história, elas apenas pediam
por uma melhoria, não só, tipo, na saúde como na educação, como tirar aquele poder que estava num pequeno grupo e passar tudo aquilo ali pro país, entende? Tanto é que a Europa, querendo ou não, ela é um exemplo de educação, a maioria dos países, no caso, são exemplos de educação, de saúde, de acessibilidade, de transporte, de tudo. E a gente pensa, eles têm tudo isso porque eles são ricos, eles têm uma boa educação porque eles são ricos, mas na real é o contrário. Eles são ricos porque eles tiveram uma boa educação. Eles tiveram uma estrutura ali muito firme. E é o que a gente tá precisando entender. Tem que parar de pensar mais no o meu, e pensar num todo. Não é porque você consegue pagar aquilo ali pro seu filho que tem que ser daquele jeito. Não precisa. O seu filho pode sim estudar numa escola pública e ter um ensinamento muito melhor do que numa escola privada, que é o que deveria acontecer e não acontece, né? Mas e aí fica o questionamento, fica o pensamento da gente refletir de como tudo isso que anda acontecendo aqui... Voltando às programações normais, como eu tava dizendo, fica um questionamento pra gente se perguntar se tudo isso que tá acontecendo aqui, que vem acontecendo desde lá de 2010, tá certo. Se, tipo, todos esses impostos que a gente paga, mesmo que for indiretamente, tipo, é mais de 30% do nosso salário que vai pra imposto. Tipo, a gente nem percebe que é tudo isso, mas é muita coisa. Então fica aí a questão, né? Será que realmente tem que ser assim? Será que a gente tá pagando e tá recebendo o que a gente merece? Ou não, né? Então, fica aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ainda temos mais um ou dois pra fechar o ano com chave de ouro. E é isso, então curtam, comentem, compartilhem, façam o que quiserem. E um beijo, até a próxima.